Aleluia! Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Vamos iniciar o culto nessa noite com a breve oração. Amém, graças a Deus. Aleluia! Deus Pai Todo-Poderoso, derrama a tua graça essa noite, Pai. Derrama o teu poder, Senhor. Enche-nos com o teu Espírito Santo. Enche-nos com a tua graça, Senhor. Precisamos de ti para tudo, Pai. Sem você estamos perdidos, Senhor. Desce aqui agora na tua casa, na tua igreja, e nos fortalece, nos fortifica nessa difícil caminhada, Pai. Tu manda tudo, tu governa tudo, tudo é seu, Senhor. Tem piedade com todos, Senhor. Tem misericórdia com todos, Senhor, por favor. Nos dá entendimento, nos dá discernimento, Pai. Nos ajude essa noite, Senhor. Vem, Pai, ao nosso encontro e abençoa o culto dessa noite, Pai. Por favor, estamos aqui reunidos por tua causa, Senhor. Tu és a razão por estarmos aqui reunidos, Senhor. Venha ao nosso encontro, Pai, por favor. Nos abençoa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, o Nazareno. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Aleluia! Agora, irmãos, vamos meditar um pouco na Santa Palavra. Amém, graças a Deus. Irmãos, a palavra de hoje é uma palavra de coragem, porque todo servo de Deus tem que ter coragem, tem que ser corajoso e não temer a morte, em relação à morte. Porque às vezes tem muita igreja que só prepara o crente para a vida. É vitória, é não sei o quê, é maravilhas, e não fala da morte. Que o próprio ser humano está aqui para viver e morrer. E todos um dia vão ter que encarar a morte. Ninguém quer morrer, né? Mas ela vai vir. Ninguém sabe a hora. Amém. Salmos 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Amém. Irmãos, aqui fala que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à direita. Então, a Bíblia já fala que mortes não vão acontecer longe, vão acontecer perto, e bem perto. Porque às vezes nós vemos a guerra no Oriente, né, que nunca acaba, a guerra na Ucrânia, que até hoje não acabou. Às vezes nós pensamos que 1000 cairão ao teu lado, é lá, aquelas mortes acontecendo todo dia, gente morrendo todo dia, criança, tudo, idoso, uma guerra cruel e sanguinária.
e maligna, né? Porque tudo de mal vem do diabo. Então, quando estiver acontecendo esses acontecimentos de muitas mortes perto, o crente não deve temer a morte. O crente salvo, né? Que às vezes nem todo mundo é salvo, porque se não for santo, não é salvo. Então, o crente, a única coisa que ele tem que temer é o pecado. O pecado é a única coisa que o crente tem que temer para a sua vida toda, enquanto estiver aqui na terra. É o pecado, e não só do crente, né? O ser humano por si. Todos os seres humanos têm que temer só o pecado. É porque o ímpio e o incrédulo é cara lisa, cara de pau. E não vê que o mal começou com Eva e Adão, no pecado. Desde aquele pecado ali, ó, tudo desandou. Então, irmãos, o crente não pode temer a morte. Não pode temer a morte, porque se ele às vezes for salvo e ele ficar com medo da morte, às vezes até Jesus lá no céu vai ficar em dúvida se ele quer ir para o céu, porque para ir para o céu tem que passar pela morte. Às vezes até Deus vai ficar em dúvida o que ele quer, na verdade, porque se o crente ficar com medo da morte, até o céu vai ficar em dúvida se ele quer ir para lá, porque todos temos que passar pela morte. E a igreja, no termo geral, não ensina o ser humano a se preparar para a morte. Não ensina. Eu assisto pregação quase todo dia e eu não vejo esse ensinamento que a morte pode acontecer a qualquer hora. Ninguém sabe. Às vezes está ali um desejo maligno, mas quando eu terminar eu peço perdão, mas não sabe se vai dar tempo de pedir perdão. E o crente tem que ter esse pensamento, não pode contar com o depois não existe. Se ficar nesse pensamento, às vezes peca e diz, deixa eu peço perdão, às vezes não dá tempo, aí perece, que Adão e Eva pecou só uma vez e pereceram. É pesado, viu? E também, irmãos, o servo fiel não pode temer a morte, porque ele, quando ele morrer, ele não tem nem, às vezes, noção do que está preparado para ele. Porque às vezes, se nós tivéssemos noção que está preparado para nós, às vezes já era para nós ter morrido há muito tempo. Só assim nós já tínhamos noção, já tínhamos experimentado, já tínhamos presenciado o que Deus prepara para os seus servos. Às vezes que muitos servos fiéis já morreram, né? Muitos, eu acho que quando chegou na presença de Deus, pensou, por que eu não morri antes? De tão maravilhoso, grandioso e glorioso é o que está preparado para os fiéis. Os infiéis não tem nada. Os infiéis não tem nada. Se não mudar ao decorrer do tempo de infiel para fiel, não vai ter nada. E na Bíblia, irmãos, nós temos exemplos puros de não temer a morte.
Paulo, ele no corredor da morte, as palavras de Paulo eram que viver é Cristo e morrer é lucro. Combati o bom combate. E Paulo, no corredor da morte, irmãos, ali muitos crentes já tinham ido ser devorados pelos leões. E ele via os irmãos dele vindo despedaçados. Aí eu acho que eles juntavam tudo, né, e passava. E Paulo, ele via ali, ele no cárcere, esperando só a vez dele para morrer. E ele via os irmãos que há pouco tempo estavam vivos e depois passavam despedaçados. E as palavras dele eram que combatiu o bom combate. Viver é Cristo e morrer é lucro. E Paulo, às vezes também, ele devia ter uma razão para estar nessa confiança toda. Porque em 2 Coríntios, Deus revela tudo para ele. Deus revelou tudo para Paulo. E ele fala que não é lícito nenhum homem saber o que foi revelado para ele. Ele foi aos céus e depois voltou. Às vezes nós pensamos, ele viu Deus, ele estava no céu, por isso essa confiança toda na hora da morte. Mas só que também Pedro, ele também estava no corredor da morte e ele também não estava nem aí se eu morrer ou não, que ele dormia calmamente no cárcere. E às vezes nós pensamos, né, ele devia estar confortável lá. Estava nada, devia estar jogado de todo jeito lá, e ele dormiu num sono profundo. Mesmo sabendo que no outro dia podia ser ele, que Tiago já tinha ido na espada. E Herodes estava preparando o servo de Deus como se prepara um cordeiro, né? Um boi para sacrificar para o ser humano. E Pedro dormia calmamente, tranquilamente. Nem estava nem aí se morreu ou não. É uma coragem que veio do ser humano? Não. Essa coragem veio do Espírito Santo. É o Espírito Santo lhe preparando para uma coisa melhor. Depois do sangue derramado, depois do combate batido. É o Espírito Santo, porque o ser humano em si só, o ser humano é fraco. Nós, sem o Espírito Santo, sincero, vamos lhe matar agora, nós corre sem o Espírito Santo. Botar um cachorro aí, o cabo corre. Um cachorro do lado, o cabo corre. Aí para você esperar, ter coragem, igual nos leões, que eles queriam que falasse que Jesus não era o Senhor, e os irmãos falavam que Jesus era o Senhor e ia para cima dos leões. Ali sem o Espírito, ninguém nega na hora, nega e ainda vira para o outro lado, sem o Espírito Santo. Porque o homem em si só, o homem é fraco. O ser humano é fraco sem o Espírito. E o fato maior de uma morte sem medo foi do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele fala, quando ele está pendurado no madeiro, que está consumado. Ele está pendurado, está castigado, está afligido, está
consumado. Consumado, aí às vezes, consumado, por que consumado? Ele está sofrendo lá, está pendurado, maltratado, castigado, quase à morte, já está consumado. Porque Cristo, ele veio para uma missão. Cristo, ele aceitou o pedido do Pai e desceu para cumprir a sua missão na terra. Ele está consumado ali, é porque ele veio para morrer por nós. Cristo somente desceu na terra para morrer pelo ser humano. E ele lá pendurado está consumado, missão cumprida. Igual Paulo, combatiu o bom combate. Então ele está consumado, ali ele cumpriu a sua missão em morrer por todos os seres humanos. Todos os seres humanos, Cristo morreu por eles. E hoje em dia o ser humano é perverso. Ele tampa o olho, ele tampa o ouvido, ele tampa tudo. Não quer saber nada de Cristo. E também, irmãos, se a morte estiver vindo, o crente salvo, o crente com o Espírito Santo nele, ele vai ser preparado para aquele momento. É como eu falei, que Pedro, Paulo, até Jesus, que Jesus foi batizado no Espírito Santo, para ter essa coragem na hora da morte, só com o Espírito Santo. Então, todo servo vai ter aquele preparamento divino para a sua chegada. Deus vai prepará-lo, vai mostrar que está com ele, vai trazer confiança a ele, ele não vai temer a morte. Só quem teme a morte é quem é infiel. O fiel não tem medo da morte. A morte é consequência da luta. Uma luta perversa aqui nessa terra. Então, o crente salvo, o fiel, o justo, o santo, o verdadeiro, ele vai ser preparado para aquele momento. Um momento de partida para um algo maior. Um algo melhor, maior, maravilhoso e grandioso. Eu mesmo, particularmente, se eu morresse aqui agora e eu fosse para o céu, era a melhor coisa que me acontecia. Estou nem aí. Lá em casa eu já vi, o caminho está aberto. Quem quiser ver, quem não quiser. Porque se o cara morrer e ir para o céu, quer mais o quê? É batalha vencida, é vitória. Então, irmãos, não vamos temer a morte. A morte, se ela quiser que ela venha, ela pode vir a qualquer hora. Estou nem aí para que hora ela vem, que hora ela quer vir, estou nem aí. Vai depender como nós vamos morrer. Se limpos ou se sujos. Igual eu falei, que eu podia morrer aqui agora, vai depender como eu estou. Palavra não santifica ninguém. Às vezes eu estou aqui, mas ninguém sabe no interior. Aí eu falei que não tenho medo da morte, mas aí só vou saber na hora se eu sou santo ou não, se eu vou subir ou não, se minhas vestes estão limpas ou sujas. Isso é diferente de morrer. Não podemos temer a morte, o que devemos temer é a nossa situação, se é de santificação ou de maldição, porque pecado é maldição. Então, se nós morrermos santos, é a melhor coisa que acontece para todo crente.
Amém, irmãos? Amém. Essa era a palavra que eu tinha para hoje. Amém, graças a Deus. Aleluia!